Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao programa Universo KG. Este é o nosso espaço para falarmos sobre os temas do nosso dia a dia, as nossas dores, as nossas escolhas, desafios e também das nossas vitórias. Mas também espaço para a gente trazer muitos temas relevantes da sociedade. Aqui a gente vai conversar sempre sobre fé, sobre comunicação, liderança, maternidade, identidade, propósito. E olha só, gente, eu também já quero aproveitar aqui para agradecer todo o carinho que eu tenho recebido de vocês desde a nossa estreia, seja pelas redes sociais, pelos canais de comunicação aqui do nosso programa, também da TV Capital, no meu perfil pessoal. Eu estou muito feliz por vocês terem nos recebido tão bem dessa forma. E a participação de vocês também, enviando sugestão de temas, os assuntos que vocês querem ver aqui em pauta ao longo do nosso programa. E você que acompanha pela TV Capital ou pelo YouTube da emissora também, temos também o canal do Universo KG e, como eu disse, as nossas redes sociais. Então, sempre atualizando com muita informação para você. Porque, gente, o nosso programa, aqui você vai encontrar sempre conteúdo que inspira e que transforma. E ele é feito para mulheres, como você, como eu, que querem e sabem que podem ser voz e também que foram chamadas para fazer história. E o programa de hoje é um convite à reflexão, mas também à ação. Eu quero, a partir de agora, abrir a discussão sobre um tema que não vai parar por aqui não, viu? Quero trazer em outras oportunidades, mas para a gente já dar o start aqui, iniciar essa discussão, nós vamos falar sobre algo que tem afetado silenciosamente toda a humanidade, mas, em especial, nós mulheres. Eu quero te perguntar, você já ouviu falar da síndrome do burnout? Pois é o esgotamento físico, emocional e mental causado pelo estresse crônico, principalmente no trabalho, no ambiente de trabalho, nos negócios. E olha só, os principais sintomas normalmente eles incluem ali o desânimo, irritação, uma sensação de baixa realização profissional, a pessoa nunca está satisfeita, feliz com as suas entregas. Consequentemente, um distanciamento afetivo, porque a pessoa começa a se fechar mais, e um desgaste profundo. E é claro que tudo isso pode levar a casos mais intensos, como a depressão. E olha só, segundo o Ministério da Previdência Social, os casos de burnout no Brasil cresceram nada menos do que mais de 1000% em apenas um ano. Esse dado é quentinho e eu trago para vocês como um alerta. Essa síndrome ela tem atingido milhares de mulheres. E olha só também esses dados. Entre as mulheres que ocupam cargos de alta gestão, são mais de 65% que dizem já terem apresentado a síndrome. E ali em cargos de gerência e coordenação, já chega a quase 45%. E olha só, eu falo com propriedade, porque eu já fui vítima dessa síndrome. O meu corpo dava sinais, as minhas emoções gritavam, mas por uma necessidade do dia a dia, eu precisava trabalhar, o que eu fazia? Eu ignorava todos os sinais e continuava não me respeitando, não respeitando o meu tempo e o meu corpo e as minhas emoções. Até que eu fui obrigada a parar pela própria vida e precisei ali tirar um tempo que eu chamo de período sabático, que foi um ano inteirinho para começar a me reconectar comigo mesma e então me recuperar aos poucos, porque também tem o pós-burnout, a gente vai falar sobre isso aqui também. E olha só, entre as causas estão a falta de tempo, a sobrecarga de trabalho e a dificuldade de equilibrar as múltiplas demandas que temos no dia a dia. Então, isso tudo está diretamente ligado à síndrome do burnout. E é por isso que essa conversa ela precisa acontecer e eu trago para a nossa pauta de hoje, porque a minha convidada ela tem um papel fundamental, sabe onde? Na prevenção da síndrome de burnout. Ela nos ajuda justamente com aquilo que é um dos maiores desafios da mulher moderna, gente, que é a organização pessoal. A minha convidada de hoje é uma mulher de muitas fases, experiências, mãe de 2 filhos,
esposa, advogada de formação e atuou no mercado financeiro, também na área de gestão, na administração, em tecnologia da informação. Então, assim, é uma generalista, como ela mesma se apresenta, como ela mesma diz. E o que ela fez? Hoje, a sua missão é ser exatamente uma solução para outras mulheres, usando todo esse conhecimento, toda essa carga que ela carrega para nos ajudar, então, a organizar a nossa vida. Como? A gente vai saber a partir de agora. Seja muito bem-vinda, Valéria Ribeiro. É isso mesmo, né, Val? Assim, ó, já fiz essa apresentação porque eu queria já de cara saber de você. Dando as boas-vindas, esses números assustam, não é mesmo? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Muito feliz com o seu convite em estar participando aqui desse recomeço na TV. E é isso mesmo, esses números assustam e muito. A gente precisa estar muito atenta aos sinais para que não chegue a esse limite, né? Para que a gente se respeite acima de tudo e não chegue a esse limite de exaustão, de esgotamento e, mais grave até, do burnout. E no seu dia a dia, Val, antes da gente começar um pouco ali da sua história mesmo, só queria saber, tem sido recorrente, você tem observado isso aqui na nossa cidade, no trabalho que você desenvolve com as mulheres? Você já vê esses sinais? É nítido, muito nítido isso, porque de fato a mulher ela exerce muitos papéis, ela exerce muitas demandas, ela precisa equilibrar vários pratinhos. E aí, em determinados momentos, é demais. E aí, algum dos pratinhos acaba caindo. Então, a gente tem que estar atento a isso. Eu tive já casos de uma cliente minha que precisou parar tudo porque ela foi acometida, né, pelo burnout. Então, antes que isso aconteça, a gente tem algumas ações para evitar realmente esse limite. É por isso que eu te trouxe aqui, então, porque eu sei que você vai nos ajudar e vai ajudar minha amiga que está do outro lado ali. Só para saber um pouquinho, eu contei mercado financeiro, tecnologia, advogada por formação, tudo isso, como foi chegar até a assessoria pessoal, que hoje é essa missão, né? Que eu vejo que você carrega isso como um servir mesmo, sim, né? Para as outras mulheres. A assessoria, ela surgiu de uma maneira muito despretensiosa, na verdade. Eu morava em São Paulo ainda, então estava ajudando uma amiga a preparar um evento. E aí, nesse meio do caminho, nós nos mudamos para Cuiabá, comecinho da pandemia. Essa não foi a minha primeira mudança, digamos assim. A gente já mudou com a minha família, em função do trabalho do meu marido de norte a sul, literalmente. A gente já morou em Belém do Pará e em Porto Alegre. E ao longo de toda essa trajetória, digamos assim, a gente foi adquirindo habilidades ali nessa parte de organização, de planejamento, e que hoje eu pude colocar a serviço através da assessoria pessoal. E hoje, Val, quando a gente está falando com essa mulher, né, que ela tem às vezes essa dificuldade de se organizar, como que você orienta, como que é esse passo a passo até elas chegarem até você? É feito um diagnóstico antes? Sim, normalmente a gente faz uma reunião diagnóstica para eu entender exatamente onde eu posso ajudar. Normalmente elas são empresárias, com múltiplas demandas, são mães, algumas até com mais de um negócio. Então a gente faz essa análise para ver se vai ser algo mais pontual na parte pessoal ou na parte corporativa dela. Quais as ferramentas a gente vai estar utilizando para que isso aconteça, e se for necessário a gente até faz algum estudo, alguma coisa mais aprofundada para entender de fato a necessidade dessa cliente. E assim, eu falo por mim, o que aconteceu? Eu estava com excessos em todas as áreas da minha vida, mas hoje eu consigo reconhecer que eu tinha uma dificuldade em pedir ajuda. Isso também é muito comum, né? A gente acha que vai dar conta de tudo, né? Heroínas, né? É recorrente também, né? É muito normal isso. Eu acho que é um pouco da sociedade que a gente vive, do tempo que a gente está. A nossa geração foi educada para dar conta de tudo, né? Para sermos super profissionais, super esposas, super mães, super amigas, super filhas. E, na verdade, a gente não precisa dar conta de tudo sozinha, né? Você ter uma ajuda, ter um suporte, não faz de você menor, né? Muito pelo contrário, não é sinal de insegurança, é sinal de maturidade, de que realmente você entende que algumas demandas
não precisam ser feitas por você, né? Você pode ter esse suporte, você pode ter esse auxílio, inclusive vai ajudar ainda mais na sua produtividade, porque você vai conseguir focar naquilo que de fato você é boa. Então, quando a gente toma consciência de que a gente não precisa fazer tudo sozinha, as coisas fluem de uma maneira melhor, inclusive na nossa produtividade. Agora a gente está fechando o mês das mães, Sim. né? Hoje, o último dia do mês das mães, não tem como não trazer maternidade para o nosso tema. Você, como mãe de 2, sabe disso. A mãe, ainda mais, né? Porque a atribuição de uma mãe, ela é um leque, né, Val? As suas clientes hoje, os perfis, a maioria é composta por mães. Sim. Ou varia? Você percebe que quando a mulher é mãe, ela tem mais essa necessidade mesmo? Assim, é algo que você já bate o olho e você já identifica. Aqui eu vou poder ajudar de uma forma melhor? Como que é isso? Hoje eu tenho fixos 4 clientes, sendo a maioria deles mulher. E das mulheres, a maioria é mãe. Então, de fato, a mãe tem ali um pouquinho mais de sobrecarga. E na minha própria experiência, né? Quando a criança, meus filhos já são adolescentes, mas quando eles têm alguma dúvida, alguma coisa, é para a mãe primeiro que eles escrevem, né? Mãe vem me buscar, mãe já pode vir. Ou me manda o Pix, enfim, né? Sempre a demanda... Mas tem que parar tudo ali naquele momento. A demanda vem primeiro para a mãe, e aí isso acaba refletindo no nosso trabalho, né? Então, com certeza a demanda das mães acaba sendo maior, tem uma sobrecarga ali um pouquinho maior. Não que o pai deles não ajuda, mas de fato as mães sentem um pouco mais. A gente conversava nos bastidores antes... E assim também, como que isso é gritante, igual você falou, na forma que a gente vai fazer a nossa entrega, porque a gente se cobra muito e a gente quer ser perfeita em tudo. Sim. Perfeita no trabalho, até a mãe que às vezes não trabalha fora, sim, né? Mas ela se cobra muito. Essa autocobrança, essa exigência que a gente faz, também acaba afetando muito nas emoções, sim, né, Val? Acaba que você também é meio psicóloga ali no dia a dia, né? Não, sem dúvida. A gente primeiro faz um acolhimento, na verdade, né? Para eu entender de fato qual é a necessidade. Mas a gente se cobra muito, isso não tem dúvida, né? A gente quer ser boa, a gente quer fazer tudo que a gente faz com excelência, né? Mas não precisa fazer tudo sozinha, né? A nossa entrega com excelência pode ter um suporte, pode ter um apoio, pode ter uma ajuda. A assessoria pessoal, ela entrou na sua vida, então, nos últimos 2, 3 anos, de uma forma, assim, que você realmente viu como uma missão, uma profissão, uma nova carreira na sua vida, né? Não é algo novo, como a gente conversava, porém, pelo menos a minha percepção, e aí você vai me dizer se eu estou exagerando ou não, cresceu muito no pós-pandemia, Val. É notável isso? É real isso? É só uma percepção? Não, é isso mesmo, é fato. No pós-pandemia, o trabalho remoto, de uma maneira geral, ele se consolidou, né? Antes, em algumas áreas, em TI mesmo, em algumas outras áreas, era até mais comum, mas na pandemia a gente não teve escolha, né? Todo mundo teve que se adaptar e trabalhar de maneira remota. E isso acabou fortalecendo, então, essa área da assessoria pessoal e da assessoria remota, né? A gente tem menos dificuldade para explicar o que é uma assessoria remota, para explicar o que é uma assessoria pessoal depois da pandemia. E as ferramentas também acabaram se popularizando muito, então ficou mais tranquilo para a gente trabalhar dessa maneira. Eu super acompanho o seu trabalho e eu sempre vejo, a Val sempre posta ali, às vezes, o Notion, né? Notion, algumas ferramentas, você fala, o Trello, você fala ali, sempre coloca alguma ferramenta ou outra, até por conta desse trabalho. Ele é totalmente, para minha amiga que está ouvindo falar agora, ele é totalmente remoto ou ele também é híbrido? Em alguns momentos você acaba se encontrando, tem esses momentos assim, porque realmente a ferramenta facilita muito. Você lança ali e a pessoa do outro lado vai poder acompanhar o que está previsto para ela naquele dia, naquela semana, né? Exatamente. O Notion, Trello, Asana, tem várias ferramentas que são usadas hoje. Google Drive, o próprio WhatsApp, facilitou muito, né? Facilitou muito as demandas. E é bem isso, assim, eu atualizo a planilha daqui e a minha cliente vê a planilha de lá e pronto. E tá todo mundo ali com a informação que precisa para dar sequência no trabalho. Quem está em dúvida sabe que precisa, mas assim, mas será? Vou fazer um investimento, né? Eu poderia investir em outra coisa, eu dou conta, às vezes é um custo, é uma despesa. Se eu comento com alguém que eu tenho uma assessora pessoal, vão achar que eu agora fiquei rica, tô luxando, né?
Vamos desmistificar isso, Val, Sim. porque olha o que está em risco. Muitas vezes é a saúde mental da mulher, né? Então, o que você tem a dizer sobre isso, assim, sobre a pessoa que ainda tem essa crença, que é uma crença limitante. Sim, total. Como que a gente pode desmistificar isso e mostrar que realmente pedir ajuda importa, né? Sim, e muito. De fato, é uma crença que a gente precisa desconstruir isso, porque não é luxo, na verdade é um investimento, né? Tem clientes que já tratam isso como uma despesa fixa. Então, a gente sabe que facilita muito a vida, sim, vai liberar tempo da sua agenda para que você possa fazer outras demandas que de fato precisam ser feitas por você. Ou ter mais qualidade de vida, simplesmente assim, né? Ou conseguir buscar seu filho no colégio, ou enfim, são várias situações que mostram a importância de ter esse suporte, de ter esse apoio. E faz a sua empresa crescer, enfim, dá pra gente ficar aqui listando. Só os benefícios, muitos né? muitos benefícios. Agora, uma coisa, talvez, ela ficou até curiosa. No dia a dia, por exemplo, dá um exemplo de uma cliente sua. Como que é? O que você exatamente faz? Um exame médico, uma consulta médica? Como que é a rotina, assim, a sua? Como não profissional? Tem rotina, na verdade. Já começa a rir, né? É muito dinâmico, é tudo muito dinâmico. Então eu recebo as demandas, olha, atualiza a minha agenda, Dr. José desmarcou. Ok, já está atualizada a agenda. Elabora o contrato da cliente X. Elabora contratos também você faz. Emissão de boletos, consulta médica, exames, fico acompanhando o resultado do exame, aí já baixo ali os resultados, já encaminho para a médica o resultado. Então é um facilitador mesmo para que libere tempo na agenda. São 5 minutinhos, com 5 minutinhos, com 5, quando a gente vê já foi meia hora, 40 minutos e você consegue fazer outras coisas. Nos bastidores, a gente conversando, achei muito legal uma coisa que você disse sobre as mães atípicas. Sim. Que muitas vezes a criança faz uma terapia ocupacional, Sim. Ecoterapia, tem múltiplas atividades, aí fora o inglês, a natação e tal, e até contatos com plano de saúde, você está me falando. Eu queria que você trouxesse um pouquinho isso para a nossa discussão aqui, porque isso também toma tempo, é cansativo, às vezes dá uma exaustão para a mulher, né? O vai e vem. Esse também faz parte da sua rotina hoje? Também faz parte. O reembolso com o plano de saúde, ver se o médico encaminhou a nota fiscal ou encaminhou o relatório. Então, as mães atípicas, além de todas as demandas a mais, né, adicionais que são necessárias ali, tem essa parte burocrática também. Então, com essa parte burocrática, a gente consegue estar auxiliando também. E aí uma coisa que me chama muita atenção na sua missão, no seu propósito de vida, é o seguinte, porque para exercer esse trabalho hoje, vem toda a bagagem, né? Sim. Porque você não começou do zero, você é assessor e ponto. Até numa negociação, numa conversa dessa, o direito pesa, eu acredito. Aí me conta um pouco, você traz assim um pouco dessas formações e por onde você passou, essas práticas? É todo um acervo, eu digo, né? Assim, realmente a gente não começa do zero. Então, eu falo, o que TI tem a ver com isso? Eu fazia cronogramas, acompanhava ali o envio dos documentos, enfim. Então, tem a ver, né? A gente nunca começa do zero, a gente traz toda essa bagagem, essa carga de vida mesmo, e basta a gente adaptar às realidades que a gente tem hoje, né? Quando a gente mudou aqui para Cuiabá, foi logo no comecinho da pandemia, então o mercado CLT, o mercado tradicional, não foi muito uma opção, né? Porque as pessoas estavam demitindo, então não iriam contratar. E ali, mais uma vez, a adaptação, a flexibilidade e a necessidade, talvez, fez com que essa nova atividade surgisse na minha vida e junto com esse propósito mesmo de estar ajudando mulheres, de estar sendo esse suporte, de estar sendo esse apoio para que a exaustão, para que a sobrecarga, ela tenha o seu lugar ali mais afastado possível e a gente consiga desempenhar ali todos os nossos papéis da maneira mais leve possível. E é assim, né, para a gente já caminhar para o encerramento, não tem como não falar, por exemplo, da nossa... Às vezes a nossa régua é muito alta, porque vamos à luz da palavra, você também, assim como eu, é uma conhecedora, vive a palavra de Deus,
como a mulher de Provérbios 31, ela também às vezes traz um peso para cima da gente, né, Val? Porque isso tudo que a gente está falando é exatamente o que aquele exemplo bíblico faz. Sim. Né? Em momento algum, você vê que ela teve um burnout, que ela teve uma estafa, porque também ela colocava tudo à luz da palavra, né? Tinha muito essa direção. Você, como uma missão, como um propósito, você entende também isso, à luz da palavra, que você vem para ser essa resposta para muitas delas? Eu acredito que sim. É muito mais profundo, na verdade, né? Do que simplesmente ajudar, não, vou liberar tempo da sua agenda. É muito mais profundo. A nossa régua é alta mesmo, assim como está na palavra. Para todas as coisas que a gente fizer, a gente tem que fazer como para o nosso Deus. Então a gente tem que fazer bem feito, a gente tem que fazer com excelência. E a mulher de Provérbios, ela sobe um pouquinho mais a nossa régua, mas a gente tem que se adaptar, usar as ferramentas que estão disponíveis e saber que é possível, mas com ajuda, né? Não é sinal de fraqueza, não é vergonha, a gente não precisa ter culpa, não precisa nada disso, pelo contrário. Na palavra diz pra gente pedir sabedoria, então vamos pedir sabedoria para estar usando da melhor maneira ali as nossas atividades e as nossas demandas. E ele envia as pessoas também, né? As pessoas certas, na hora certa, né? Agora, pra gente fechar mesmo, eu não posso sair daqui sem te perguntar. A minha amiga que está lá do outro lado, que está no limite, é possível você deixar aqui pelo menos 3 passos para ela dar início a essa mudança e não deixar que a coisa estoure? Vamos lá. Eu acho importante a gente estar silenciando um pouco os barulhos externos, o que a sociedade diz, o que todo mundo diz, e se observar, olhar para dentro de si um pouco, entender aquilo que é importante para você, quais são os seus valores inegociáveis, e aí a partir disso, vamos para o segundo passo, priorizar. Entender aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que pode esperar um pouquinho, aquilo que precisa ser resolvido agora, e aí no próximo, que já é o terceiro, entender que delegar, que pedir ajuda, a gente ter consciência disso, de que não é menos, não é insegurança, não é incompetência, não é nada disso. Muito pelo contrário, é maturidade, é sinal de que você entendeu que precisa de ajuda, de que a sua empresa está num momento que precisa de um crescimento e que, com certeza, a assessoria remota, a assessoria pessoal pode contribuir para isso. Já tira um peso das costas, já dá uma aliviada, já alivia um pouquinho, muitão, inclusive. Querem te achar, como que te acha? Eu queria que você deixasse seus contatos, seu @, o Instagram, tem dicas, ali tem algumas lições que você coloca, como que elas podem entrar em contato com você? Só seguir o meu Instagram, avaleria.ribeiro. Se quiser conversar um pouquinho mais, pode me mandar um direct. Estou super à disposição ali para estar orientando, para a gente estar conversando, entender se é o seu momento ou ainda não. Então, avaleria.ribeiro é o jeito de vocês me localizarem aí pelas redes sociais. Maravilha, só tenho a agradecer, Val, pela sua presença. Eu acredito que essa gestão do tempo, esse desafio, né? Se fosse dar um nome, é exatamente isso, né? É a sobrecarga da mulher hoje, o desafio de você fazer uma gestão do tempo ideal. É uma luz, espero que não seja só no fim do túnel, mas é uma luz que vem para muitas de nós. Obrigada, Deus te abençoe, que você continue nessa missão linda aí, de nos ajudar a não cair nessa síndrome que a gente viu o estrago que pode causar. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, muito feliz em estar participando aqui. Espero realmente poder contribuir mais ali com a sua audiência e saber que não precisa fazer tudo sozinha, que a gente consegue levar com leveza, trazer um pouco de leveza e tranquilidade para todas essas demandas aí que a gente precisa cumprir. E agora, aquele momento mais íntimo do Universo KG. É um instante em que a gente faz uma pausa na correria para fazer o quê? Um tempo devocional. O café e ele, esse quadro super especial em que eu trago comigo a minha parceira, a Biscoitê, a boutique de biscoito onde você encontra uma infinidade de presentes e também um espaço delicioso para as reuniões, para encontros, bate-papos e também confraternizações. A Biscoitê fica no Pantanal Shopping e também no Shopping Estação. E lá, é claro, que além de muitas coisas deliciosas, além dos biscoitos,
você também vai encontrar um delicioso chá, cappuccinos e vários tipos de café. Então, fica a minha dica para você se deliciar com a Biscoitê. Amada, talvez, ao ouvir o programa de hoje, você tenha se enxergado aí em muitas dessas falas. Na correria que a gente falou, na pressão, nessa cobrança para dar conta de tudo, esse excesso de escolhas, de atribuições. E às vezes, tudo o que a gente precisa é exatamente disso aqui. Um tempo de verdade, você e você com Jesus, você e Ele. E nesse instante de silêncio sagrado, eu quero trazer à sua memória o que está escrito lá em Provérbios 16:3. Se você puder meditar, vai ser incrível para você. A palavra diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, organizar a sua vida também é um ato de fé. Descansar é uma forma de confiar em Deus, mostrar que você é uma mulher de fé, que você confia no Senhor. E o meu desejo é que nos próximos dias você se permita desacelerar, respirar fundo e lembrar que Deus não te criou para o esgotamento. Sabe por quê? Que eu quero também te lembrar que a mulher posicionada também aprende a proteger o que a mantém de pé, a sua energia, o seu tempo e principalmente a sua paz. No próximo sábado, a gente volta com o programa Universo KG, que é feito para você, com verdade, com escuta, com acolhimento e com intenção. E aqui, você já sabe, encontra conteúdo que inspira e transforma. Eu te espero às 10 horas da manhã. Até lá!